programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de Hospital Guarujá, sua nova opção em atendimento. Lâmpadas ON, especializada em iluminação e eficiência energética. Texa Construtora. Dracar Moda Masculina. Restaurante Il Faro. Colégio Lali. Padaria e Restaurante O Rei do Trigo. OCM Contabilidade. Guarujá Convention and Visitors Bureau. Restaurante Bambuzal. E Guarujá FM, amor e alegria todo dia. Estamos lá com mais um programa Tuca Júnior na TV, aqui pela sua TV Guarujá, canal 11, para você que é assinante da NET aqui no Guarujá, também para você, assinante da Spin TV a cabo no canal 8, para Guarujá e Vicente de Carvalho, na nossa Guaru TV, nossa TV, e para todos os assinantes aqui da Baixada Santista, pela nossa TV Ilha do Sol, canal aberto aí de São Sebastião até Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém. Obrigado aí para você que me acompanha no 36 UHF e também o assinante NET Baixada Santista, né, no canal 4, sempre à 1 da tarde e também às 10 horas da noite. Olha, eu quero agradecer o carinho, quero agradecer aí a grande audiência de vocês. Hoje nós temos dois ilustres convidados, né? Aqui eu tenho um candidato a prefeito pelo PT da cidade de São Vicente, né? O vereador Alfredo Martins está aqui conosco hoje e também acompanhado do vereador, o nosso cavaleiro solitário, líder da oposição na Câmara Municipal de Guarujá, o vereador Edilson Dias está aqui hoje, né, e vai participar também do nosso programa. Lembrando, já que a gente está falando aqui na cidade de São Vicente, lembrando que em São Vicente e também na cidade de Cubatão, mais dois candidatos já foram confirmados, né, o nome do nosso vereador aqui, Alfredo Martins, do PT, ele já foi... já passou pelas suas convenções que aconteceram no sábado, é isso, meu vereador, né? No sábado, na cidade de São Vicente, inclusive tem algumas fotos, daqui a pouco o vereador vai cumprimentar e vai ter oportunidade, inclusive, de falar um pouco a respeito da convenção, né? E agora São Vicente, foi a vez agora também do ex-deputado estadual Luciano Batista, né, do PTB, né, que está concorrendo aí para a administração aqui de São Vicente. E em Cubatão, o vereador, o Dinho Eleodório, do Solidariedade, ele que era, na verdade, do PT por muitos anos militou no PT e passou agora para o Solidariedade, o Dinho Eleodório, né, que também vai tentar aí uma vaga no Executivo Municipal. Lembrando que em São Vicente ainda faltam aí se eu não me engano, a convenção ainda tem algumas convenções que não foram realizadas. Falta do Júnior Bozella, não é isso? Do Júnior, o Bozella Júnior, né? Colocam ele como Bozella Júnior, e também ainda há de realizar aí, deixa eu ver quem mais é que falta aqui na cidade de São Vicente, o Caio, né? Também o Caio, o Caio do PV e o Mena do PCO, né? São os dois que ainda precisam realizar aí as suas convenções. Então, lembrando que na cidade de Cubatão, aqui nas outras cidades, né? A convenção segue até sexta. Então aqui a tribuna está dando conta aqui, deixa eu ver aqui, ó. Na segunda-feira, informação de que o professor Genivaldo dos Santos do PSDC vai se lançar candidato à disputa pelo Palácio José Bonifácio também. Assim que ele iria apoiar Moisés Fernando do DEM, né? E agora será vice na chapa encabeçada pelo Marcelo Del Bosco na cidade de Santos. Agora é Santos, desculpem. Na cidade de Santos. O PRP é outro partido, né, que estava aí com o DEM na cidade de Santos.
e passou aí a fazer parte da coligação formada pelo PHS e também pelo PRP. Outra aliança, né, que foi costurada aqui na cidade de Santos foi entre o jornalista Edgar Boturão, né, do PROS, né, para concorrer ao Executivo. E nesta quinta-feira, às 18 horas, o presidente da UNE, né, a União Nacional dos Estudantes, a Karine Vitral, do PCdoB, será confirmada na corrida também aqui pela disputa na cidade de Santos, a Karine Vitral, que já esteve aqui também no nosso programa, né, com o apoio aí do PT. No dia seguinte será a vez do nome do jornalista, o Paulo Schiff, aqui na cidade de Santos, do PDT, ser confirmado aí para estar no pleito, tendo como vice o médico Evaldo Stanislau da Rede. O PSTU também participará, né, da eleição de novo com Luiz Xavier. Isso é a situação na cidade de Santos, que já teve confirmada aí a candidatura à reeleição do Paulo Alexandre Barbosa, que já garantiu que vem, já fez aí inclusive a sua convenção, né? E o Marcelo Del Bosco também já fez as suas convenções, e essas demais convenções que a gente acabou de citar irão acontecer aí. Na cidade de Bertioga já aconteceu a convenção do PPS, né, que já confirma o nome do Ideval Gorgônio Primo, o Miranda, como candidato do PPS, uma coligação grande, né, acho que com aproximadamente 10 ou 12 partidos, né, se não me falha a memória, né, mas é uma grande coligação em torno do Ideval Gorgônio Primo, o Miranda, que representa o continuismo da cidade, o continuismo desta administração, é o candidato, né, da situação aí para concorrer ao pleito. O Caio, né, que é do PSDB, deve realizar as suas convenções agora no dia 5, que também que vem pelo PSDB para concorrer às eleições da cidade de Bertioga. Lembrando aqui, deixa eu ver quem mais aqui, em Bertioga também teremos a convenção do Khaled Ali El Malat, né, do PSDC, né, que entra na disputa do Executivo, enquanto os eleitores aqui, por exemplo, da cidade de Guarujá, né, como eu disse, até o final dessa semana, até sexta-feira, né, vão ter aí novos concorrentes, 5 novos concorrentes à prefeitura. Vai ser o Valdemir Batista Santana, o Val, advogado do Solidariedade, que vai realizar as suas convenções, né, o Duíno VR Fernandes, que também realiza as convenções na sexta-feira pelo PSC, o professor Walter Batista, da Rede, também realizando suas convenções, Angélica Mariano, do PTC, e Sidney Aranha, do PCdoB. Né, todos eles estarão realizando até o dia 5 as suas convenções aqui na cidade do Guarujá e completam o quadro, né, daqueles que estarão aí disputando a cadeira, a maior do Executivo, né, que é a de prefeito. Lembrando, deixa eu ver aqui, o Paulinho, agora voltando para São Vicente, em São Vicente, prevista também a confirmação dos seguintes prefeiturais. Como disse aqui, como me ajudou aqui o Alfredo Martins, o Marcelo Mena do PCO, né, o Paulinho Alfaiate do Solidariedade e o Bozella Júnior. E na Praia Grande, PSL lançando o nome da Rosana Marques, né, para disputa na administração municipal. E neste período, né, nessa fase final aí de convenções, está confirmada, inclusive, a presença do ex-presidente, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, estará aqui nesta quinta-feira, na convenção que vai oficializar o vereador Fábio Inácio em Cubatão, na disputa pela prefeitura. Depois ele seguirá aí para a convenção da Karina Vitral em Santos, e na sexta, o ex-presidenciável Ciro Gomes, do PDT, está sendo aguardado em Santos para a convenção, né, do Paulo Schiff. Ou seja, são nomes importantes que estarão aí na nossa região, tudo isso visando aí as eleições de 2016. Isso é só uma panorâmica, né, uma rápida panorâmica, né, do que está acontecendo aqui na nossa região. Deixa eu cumprimentar aqui o candidato Alfredo Martins, né, do PT aqui da cidade de São Vicente. Alfredo, com uma grande satisfação, vereador, ter o senhor aqui ocupando a nossa bancada pela primeira vez. Obrigado, Tuca, eu agradeço, quero dar um olá aos amigos que nos acompanham aqui, o programa Tuca Júnior na TV, e fico honrado com o convite a participar aqui do debate.
Bom, e a honra é toda nossa. E aqui o nosso cavaleiro solitário, né, o líder da oposição na Câmara Municipal de Guarujá, vereador Edilson Dias. Vereador, satisfação mais uma vez, né, e agradeço o senhor por interceder, né, e trazer o seu colega aqui de São Vicente aqui para participar do nosso programa. Eu que agradeço, Tuca. Estamos sempre à disposição para estar aqui nesse programa importante, que tem uma audiência muito grande aqui na região, para a gente debater e atualizar a sociedade em relação aos assuntos políticos, né, e administrativos da região. Quero cumprimentar a todos, tá, e dizer que é uma grande honra estar aqui mais uma vez. Bom, acho que o motivo, né, maior aqui, evidentemente, lógico, são as convenções. O senhor é presidente do PT aqui na cidade do Guarujá. Eu gostaria de saber como é que ficou a situação do vosso partido, né, aqui na cidade do Guarujá, para a disputa das eleições de 2016. Olha, foi formada uma coligação, como eu sempre disse, Tuca, em outras ocasiões, em que você me perguntou, eu dizia sempre que eu seria candidato a vereador, não seria candidato a prefeito e também não seria candidato a vice-prefeito. Então nós formamos uma coligação com 5 partidos, PT, DEM, PR, PSD e PTN. Né? Nós temos chapa completa, 26 candidatos, né? 18 homens e 8 mulheres, assim como determina a legislação, e nós vamos participar do pleito formando essa coligação proporcional, que nós chamamos assim, e a gente espera que dessa coligação sejam eleitos aí de 3 a 4 vereadores, né, que a gente conquiste aí de 3 a 4 cadeiras no parlamento do Guarujá. Agora, o vereador, o senhor está dizendo a pretensão de vocês, evidente, é de fazer o maior número possível de cadeiras, né? E por que não coligaram no majoritário? Né? No majoritário, algum motivo para vocês não terem coligado com o PPS? Não, existiu... Porque todos esses partidos são simpatizantes do PPS, não é isso? Do grupo, né, liderado Sim. pelo PPS. Não simpatizantes do PPS, simpatizantes do ex-prefeito Farid Madi, né? E nós temos alguns partidos... Me perdoe a Existem colocação. algumas diretrizes, né? Na formatação de coligações, nós temos que levar em consideração também as diretrizes determinadas pelos partidos por suas direções nacionais. Então, um exemplo, no caso do PT, existe uma determinação de que o PT não apoie, pelo menos oficialmente, candidaturas advindas do PPS. Então, nós não fizemos uma coligação formal, mas nós vamos, de forma informal, apoiar o candidato Farid Madi, apenas para preservar essa deliberação nacional do partido. Em relação aos demais partidos, eu acredito que também deva ter algumas deliberações nesse sentido, mas eu não posso falar por eles. Então, a formatação que nós achamos adequada foi fazer uma coligação na chapa de vereadores, não oficializar, pelo menos formalmente, a coligação com nenhum candidato majoritário, mas todos nós sabemos que esses 5 partidos já há bastante tempo já declararam, através das suas lideranças, como eu, apoio ao candidato Farid Madi. E aqui na nossa querida São Vicente, o senhor realizou as suas convenções, né? O seu partido, o PT, realizou as suas convenções. Como é que foi a convenção do PT? Eu gostaria que o senhor narrasse aí para o público nosso da Baixada Santista, aqui da cidade de Guarujá também, aqui da nossa São Vicente, como é que foi a receptividade, enfim, a participação, né, nas convenções do PT em São Vicente? Bom, o PT funciona um pouco diferente dos demais partidos. A gente determina, a convenção foi no sábado, mas o encontro que define os candidatos se deu na sexta-feira. Na sexta-feira. Que é o encontro municipal que define a linha política do encontro. Lá nós optamos por lançar a candidatura própria do PT, nós estamos lançando o meu nome como candidato a prefeito e chapa de vereadores também. Chapa completa? Quase completa, a gente vai complementar até agora, sexta-feira, é o prazo que a gente tem para completar a chapa. Então há a possibilidade de alguma coligação, mas nós trabalhamos hoje, né, com o perfil de uma candidatura própria do PT. São 8 candidatos na cidade, a cidade exige
nesse momento, um debate mais profundo da situação por que passa a cidade, que não é um processo que se dá nos últimos 4 anos, é um processo dos últimos 20 anos de uma gestão equivocada que se deu na cidade, e esse debate vai ser importante, e o PT, por isso, optou por lançar candidatura própria para fazer esse enfrentamento, e eu sou o nome colocado à disposição para conversar com a sociedade. Ou seja, o PT não coligou com absolutamente ninguém para... O senhor não coligou com ninguém para a disputa da Prefeitura de São Vicente? Isso, nós saímos... A grande maioria dos partidos hoje, você tem 8 candidatos, então, humanamente, impossível você dizer que você tem na cidade 20 partidos. Você tem legendas, né? Nós optamos por sair com a chapa única do PT, outros partidos saem nessa mesma condição, porque numa cidade que tem 2 turnos, entende-se que o momento de aliança, de uma discussão de uma possível composição, ela se dá no segundo turno. No primeiro turno, o partido vai apresentar a proposta, a visão dele para a cidade, o que ele acha que tem que ser feito, e no segundo turno você compõe, aí o efeito da governabilidade, 50% mais 1 do eleitorado. Então, por isso a gente sai só. Bom, ao contrário aqui do nosso vereador aqui, o Edilson Dias, que desde o primeiro dia de mandato, né, já se coloca como oposição ao governo aí da prefeita Maria Antonieta de Brito, né, o PT na cidade de São Vicente, né, se coloca como aliado, né, do governo Big. E todas as cidades onde nós tivemos aí um gerenciamento questionável, ou seja, qualificado como fraco, né, todas essas cidades estão com um grande número, né, de candidatos a prefeito, porque todos eles se acham, né, na condição, ou seja, todos se acham melhores, né, do que aquilo que está sendo apresentado às suas comunidades. Como é que fica essa situação, já que o senhor participou, o senhor já foi secretário, inclusive, né, de habitação aqui na cidade de São Vicente, né, o porquê do senhor não disputar, né, uma cadeira na Câmara Municipal, né, e o porquê ter participado, né, da administração, né, do BIRI, que é uma administração que hoje é considerada desastrosa pelos moradores aqui da nossa cidade? Eu acho que a gente separa, eu fui secretário de habitação no governo anterior. No anterior ao BIRI? No governo anterior ao BIRI, que era o Tércio Garcia. Do Tércio, desculpe, então eu me perdoe. E nós trabalhamos na cidade, quando nós éramos oposição... Mas o senhor era da bancada de apoio do BIRI. Sim, o PT apoia o governo BIRI, isso. Parte do que eu disse é verdade. Isso. Não, ali não tem... Na cidade a gente trabalha, é uma cidade com poucos recursos, com grandes dificuldades. O PT, quando compôs, ganhou a eleição à presidência da República em 2004, nós éramos oposição ao governo do Márcio. Até 2004 lançamos candidatura. A partir de 2004, o governo federal, as dificuldades de você fazer o acerto dos programas na cidade, a gente aceitou compor o governo do Tércio para ajudar a desenvolver a cidade. Nesse caso, eu fui ser secretário de habitação na cidade, consegui, né, botar em prática um projeto habitacional que eu acho que hoje é um dos maiores projetos habitacionais da região. Nós entregamos 2.600 apartamentos e hoje em construção na cidade há 2.400 apartamentos. Isso começou na sua gestão lá como secretário? Como secretário de habitação, a regularização fundiária que a gente conseguiu regularizar imóveis, as pessoas receberem escritura, quase 9 mil famílias na cidade. Então, foi um trabalho naquele momento muito importante para a cidade, tão importante que o PT deu continuidade nesse processo na própria Secretaria de Habitação quando saí e que houve mudança de governo. O PT não apoiou a candidatura do Billy. O Billy foi eleito sem candidato, sem vereador nenhum eleito. Naquela época houve-se uma discussão, ele procurou PT, PSDB e colocou, olha, há uma dificuldade de gestão muito grande, eu gostaria de contar com as forças políticas para poder fazer a gestão da cidade. E a gente mora na cidade. Você quando tem um problema, você tem um acidente, no meio da rua, você vai parar numa emergência médica, você vai parar na emergência médica do município, que é o CREA, o pronto-socorro, e não tem cabimento você, nesse momento, porque passa o país de possibilidades muitas para o país crescer, a gente colocar as coisas, né, no patamar de situação ou oposição. Eu fui eleito vereador, a cidade elegeu 15 vereadores, e aí tem um compromisso do que é que você consegue
construir para a cidade. O PT fez parte do governo, eu não fui para o governo, eu tive os 3 anos e meio na Câmara Municipal, trabalhei para tentar fazer essa ligação do Executivo com o Legislativo e com a sociedade. Esse é o desafio. Como você disse, o governo, quando vai mal, abre-se a possibilidade, o prefeito não é candidato à reeleição, porque hoje é humanamente impossível para ele, e aí abre-se um leque de partidos, e o que é isso é bom para a cidade, é bom para a região. Você vai ver aonde há várias candidaturas, né, numa cidade você tem um debate maior de ideia, se acaba com aquela hegemonia política de um determinado grupo. Isso, para o futuro, eu acho que é muito positivo para a cidade. Por isso, meu nome está posto como candidato a prefeito. Poderia ser candidato a vereador, teria uma eleição, acho, hoje muito mais tranquila. A eleição para vereador você precisa de menos votos, né? Mas eu acho que na política você tem que enfrentar os desafios se você quer avançar. E coloquei o nome à disposição por conta disso. Realmente, porque a sua administração como secretário de habitação é invejável, né? Acho que qualquer um gostaria de ter isso como currículo, começar um projeto habitacional, entregar 2.600 casas, deixar 2.400 casas, deixar mais 2.000, né? Mais de 2.000 aí para serem entregues, né? Então, acho que é de encher de orgulho, né? A pessoa que ocupa um cargo como esse mostrar tal competência e o senhor conseguir, né? Juntamente, evidentemente, com o apoio do seu prefeito, né? Conseguir aí vários convênios, seja estadual, seja federal, né? Mas conseguir entregar, né? E promover aí um plano habitacional desse tamanho na cidade de São Vicente. É o que está faltando aqui, por exemplo, no Guarujá. A gente não conseguiu isso ainda. Tem os contratos firmados, né? Aquilo que é firmado, né? Mostra aí uma cena, se tiver a imagem de arquivo, né? É lamentável, né? O que a gente tem. Por exemplo, tem um parque na montanha, conseguimos aí num projeto que foi começou inclusive na administração anterior a essa, né? E era para estar sendo entregue, olha aí, está construído e agora virou aí motivo de chacota, inclusive, né? Nem terminaram a obra, já estão levando embora, né? Porque abandonaram a obra e o povo está lá fazendo aquilo lá de supermercado, né? De material para construção. Vai lá, pega uma portinha, leva nas costas, leva um vaso sanitário nas costas, uma pia, e é assim que está funcionando, né? E faltando vigilância, porque a prefeitura não tem competência de botar sequer vigilantes lá para tomar conta daquilo que pelo menos está quase pronto, né? Que já poderia, em um curtíssimo prazo de tempo, ser entregue à comunidade, né, vereador? Exatamente, né? A gente assiste não só essa questão das construções de unidades habitacionais, né? E eu ouvi aqui atentamente o vereador Alfredo Martins expor o seu trabalho em São Vicente, e também a gente pode citar não só São Vicente, como Cubatão, como Santos. Cubatão, né? Também foi bem vitoriosa a gente percebe, não, eu me refiro à questão habitacional. A gente habitacional mesmo, foi boa. A gente percebe, né, o número grande até de unidades habitacionais que já foram entregues e que estão em construção em São Vicente, em Cubatão, Santos. Eu fiz um levantamento desse há cerca de 8 meses atrás, e todas essas 3 cidades já haviam entregues de 2009, que é o período em que Antonieta assumiu também o mandato aqui em Guarujá, de 2009 até aquela data, mais de 2.000 unidades habitacionais, enquanto o Guarujá havia entregue 177 unidades habitacionais. E como você disse, o Parque da Montanha, que é um projeto lá para 1.600 unidades, está paralisado há muito tempo e sendo vilipendiado, né? Enfim, estão levando porta, telha, porque nem conseguir preservar o patrimônio da população a prefeitura consegue. A obra está parada e está sendo dilacerada, enfim. Então é com muita tristeza que a gente assiste essa questão habitacional na cidade de Guarujá, que aqui tudo anda a passo de tartaruga, né? E quando a prefeitura inaugura 33 casas, como ela fez na última inauguração lá na Prainha, é uma festa danada que se faz para inaugurar 33 casas, enquanto nas outras cidades nós temos aí mais de 2.000 casas entregues em cada cidade e outras tantas mil serem construídas. É uma pena. Bom, e olha que tinha quase 1.000 unidades já praticamente prontas, né, que poderiam, na minha opinião, deveriam ter entregue. Entrega logo essas 1.000 e continua construindo as outras 1.600, arruma um jeito,
né, para ocupar o mais rápido possível. Né? Mas aí não sei o que aconteceu. Eu achei que isso é falta de planejamento, de bom gerenciamento, de um mínimo de visão, na verdade, o mínimo de visão, né? Entrega logo o que está praticamente pronto para a população, né? E vai construir o resto. Arruma um jeito de novos acessos, né? Para dar seguimento aí às obras, mas não pode fazer o que está acontecendo. Chega lá, abandona a obra, né? Dá um problema com uma empreiteira, abandona a obra e fica o léu e aquela obra acaba sendo saqueada, né, roubada, é brincadeira, o negócio é brincadeira. Informação, posso, Tuca, ao vereador para que ele tenha conhecimento, e não é só na questão habitacional. Não precisa falar baixinho não, nós vereador. Não estou falando baixinho não, nós temos uma educadora no comando da cidade que em 7 anos e meio de mandato sequer construiu uma creche, sequer construiu uma escola, quem dirá? Mas reformou várias, ampliou várias também. É uma obrigação de todos os prefeitos a cada momento. Está faltando vaga, vereador? É isso que o senhor está querendo dizer? Muitas vagas. Quais são esses números? O senhor tem esses números? Cerca de 3 mil vagas em creches hoje na cidade. Está faltando? Ela assumiu com um déficit de 800 vagas. Hoje nós temos um déficit de 3 mil vagas porque a população aumentou nesses 7 anos e meio, o número de crianças, obviamente, também, e não houve a construção não só de escolas, mas também de creches. Ou seja, por isso, Alfredo, que eu decidi desde o início, tendo vivenciado o primeiro mandato dela, eu decidi desde o início desse mandato ser oposição firme, mesmo estando às vezes sozinho na Câmara Municipal, o vereador Edilson um dia de um lado e outros 16 vereadores do outro lado, mas por convicção eu decidi ser oposição desde o início a esse governo, empreendi ações, fiscalizei esse governo, né, de forma incisiva, montei comissões na Câmara, inclusive para investigar, você teve acesso, nós conversamos bastante naquela ocasião, ao escândalo da merenda, enfim, e não me arrependo e continuarei na oposição até o final desse mandato. Por isso que eu chamo ele de cavaleiro solitário, né? Eu comecei a chamar o vereador de cavaleiro solitário. Está certo que hoje está mais bem frequentada, não é que está mais bem frequentada, agora tem mais gente frequentando, né, a oposição. Agora deixou de ser solitária, arrumou os companheiros lá, né? Não, eu vejo nessa questão da habitação mesmo, é uma questão de continuidade de políticas. Eu estive aqui ainda, eu estava na secretaria em São Vicente, quando nós fizemos um intercâmbio, o prefeito na época ainda era o Farid, que nos convidou para fazer um intercâmbio na questão dos projetos de regularização fundiária. Então, o que a gente não pode... Foi um sucesso esse projeto. O que nós não podemos deixar acontecer quando se fala em administração, e às vezes é um erro. O prefeito que está saindo, entra um prefeito novo, normalmente tende a paralisar aquilo que estava em andamento, funcionando, e aí você, com isso, você prejudica os próximos anos. Se você dá continuidade, provavelmente se avança muito. Então, eu lembro, parte desses projetos são projetos antigos, não há projeto habitacional da noite para o dia, a não ser o Minha Casa Minha Vida, que foi em 2009, os demais são anteriores até à gestão. Então tem que ter continuidade. Quando você para, você prejudica a cidade. Foi bom, rápido intervalo comercial, a gente continua, né, a nossa conversa, estamos aqui com o candidato a prefeito, né, pelo PT aqui na cidade de São Vicente, o Alfredo Martins, né, também aqui acompanhado do vereador e presidente do PT aqui na cidade do Guarujá, o vereador Edilson Dias. Você contente, vereador? Sempre de alto astral. Eu estou vendo que o senhor está bem animado, chegou animado, acompanhado aqui do nosso doutor Rafael Pedrazoli. Pedrazoli é o sobrenome que... Ave Maria, difícil para mim. Pedrazoli, né, o Rafael com PH, é isso? PH. Com PH. O nome dele é cheio de frescura. PH. PH? PH. Tá Rafael, na verdade. É que nem antigamente farmácia com PH, lembra disso? É isso mesmo. Eu não lembro muito não, porque eu não sou tão jurássico. O Edilson é mais jurássico do que eu. Eu vou rápido intervalo e já retorno. Lembrando aqui, gente, dos nossos apoiadores, Restaurante Bambuzal. Meu amigo Orlando, Marisa, esperando você. Quarta e sábado, feijoada light. Não dá para ficar abusando aí da gordura. Então vai lá, tem aquela feijoada, é light de verdade. Né? Então vai lá, é light, é uma feijoada maravilhosa. Final de semana você abusa. Aí você vai, come lá o festival de massa,
Festival de Frutos do Mar, camarão na moranga. Gente, é sensacional, né? O nosso restaurante Bambuzal no centro do Guarujá. É comida por quilo de primeira, com produtos de primeira qualidade. Né? E um preço realmente campeão, né? Bem no centro. É só você descer do seu apartamento, descer no elevador aqui no centro, na Cavaleiro, na Mijapé, tá passeando no Guarujá, tá trabalhando aqui no centro, é restaurante Bambuzal. Guarujá Convention Visitors Bureau, vivendo o turismo da cidade o ano todo. A Texa Construtora, 25 anos, jubileu de prata da Texa, né? Construindo sonhos, é a Texa Construtora. E também Lâmpadas On, representante exclusiva das lâmpadas Duracell LED, né? O LED é a lâmpada do futuro. É 80%, chega a ser 80% mais econômica do que a lâmpada que você está usando aí na sua casa hoje. Então, se você não tem LED, compre LED aqui, ou pela internet, ou vá no nosso showroom, né? Duracell LED, né? Você encontra aqui na Lâmpadas On. Também, restaurante e padaria O Rei do Trigo, meu amigo Seu Maneco, a Dona Isilda, né? O meu querido Vitor esperando você lá, né? com pães quentes a toda hora, pães especiais. A qualquer hora do dia, vai lá, toma o seu cafezinho, né? Temperatura sempre 22 graus. Né? Você encontra os amigos a partir das 5 para tomar aquela sopa deliciosa. Todo dia tem self-service a partir das 11 horas da manhã. Né? Vai lá, eles são os reis do pãozinho na chapa com manteiga. É o nosso restaurante de padaria, O Rei do Trigo. O Laboratório Itapema, espalhado por esse grande litoral, em Mongaguá, em Bertioga. Aqui no Guarujá tem Laboratório Itapema. Qualidade ISO em exames laboratoriais é com o Laboratório Itapema. OCM Contabilidade, desde 1966, abertura, manutenção contábil da sua empresa. Conte com a OCM Contabilidade, Organização Contábil Melão. Endereço na internet para você conhecer esse gigante que é a OCM, viu, gente? E o carinho, né? O tratamento, né? VIP que elas dão para todos os seus clientes, OCM Contabilidade. E eu vou a um rápido intervalo e já retorno. De volta para o nosso programa Tuca Júnior na TV, aqui pela sua TV Ilha do Sol, canal 36 HF, para você de São Sebastião até Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe. Obrigado aí pelo carinho de vocês. Ou pela NET, Baixada Santista, no canal 4, sempre à 1 da tarde também, às 10 horas da noite. E você que me assiste, assinante da NET no Guarujá, na TV Guarujá, canal 11, ao meio-dia e às 10 da noite. E também pela Guaru TV, nossa TV, sempre às 10 horas da noite. Obrigado aí pelo carinho de vocês, obrigado pela audiência. Hoje eu estou recebendo o candidato a prefeito aqui na cidade de São Vicente, do PT, né, o vereador Alfredo Martins, está aqui, né, hoje na qualidade de... já pode dizer que é candidato ou é pré-candidato ainda, o vereador? Agora nós estamos naquela fase que não é regime de candidatura, e não é o candidato oficial. E não é candidato oficial. O candidato homologado pelo partido, né? Pelo menos é a vontade do seu partido, ele será o candidato. É um pré para a justiça, mas já é o escolhido do partido nas convenções. Já foi homologado pelas convenções. E aqui comigo, presidente do PT aqui da cidade de Guarujá e também vereador Edilson Dias, né? Também conversando aqui conosco. Lembrando do nosso restaurante o Faro, final da Praia da Enseada. Restaurante top, 6 estrelas, né? E com preço realmente campeão, acessível. Você tem aqui preço justo, né? No Rio Faro, vai lá saborear aquela pescada cambucu, gente, ou na telha, ou a Bela Mulher, eu recomendo para você, né? Um abadejo, né? Você quer comer aí uma casquinha de siri sensacional, uma lula dorê, o restaurante Rio Faro, esse aí é o endereço certo, no final da Praia da Enseada. Também a Dracar Moda Masculina, vestindo os homens elegantes e também os gigantes aqui. Nossa, 2 homens elegantes aqui, ó, isso aí. Tanto o meu vereador Edilson Dias e o nosso vereador, né, o Alfredo Martins também. Todos eles elegantes, comprando aonde? Na Dracar, né, gente? Moda masculina. Tudo para o homem, da cabeça aos pés, é na Dracar, tá certo? É camisa, tênis, sapatênis, né, blazers, ternos, tudo que você precisar é na Dracar, aqui no Guarujá, em Vicente de Carvalho, em frente ao Cris Shopping. Também o nosso Hospital Guarujá mostra as instalações do hospital, olha que sensacional, né? Novas acomodações, gente, tudo novinho. Hospital Guarujá, veja aí o setor de imagens, olha que maravilha o nosso setor de imagens. Então você vai lá, faz a sua tomografia, né? Faz a ultrassonografia, né? A ressonância, tudo que você precisar você faz
no nosso Hospital Guarujá. A UTI é sensacional, são UTIs super bem equipadas, os quartos para internação, tudo isso que você está vendo está à sua disposição no HG Guarujá. O HG fica entre Guarujá e Vicente de Carvalho, atendendo a particulares e também a convênios Hospital Guarujá, o HG Guarujá, à sua disposição. Também o nosso Colégio Lali, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, é com o Lali. Olha, é sistema positivo de ensino, hein? E a Lali já está dizendo, faça a reserva de matrículas para o próximo ano no Lali ou a matrícula imediata no Maternal Jardim 1, Jardim 2. Deixa eu continuar aqui o nosso programa, entrevistando aqui hoje o vereador e candidato a prefeito pelo PT na cidade de São Vicente, Alfredo Martins, e também o vereador e presidente do PT aqui da cidade de Guarujá, o nosso Edilson Dias. Ô, Alfredo, eu vou continuar aqui a nossa conversa. A gente estava falando um pouquinho de São Vicente, e a situação de São Vicente realmente acho que é a mais crítica, no gerenciamento de todas as cidades. Tanto que o próprio Billy deve anunciar aí por esses dias que talvez nem concorra às eleições. E a gente vê que o caso de maior gravidade está justamente na zeladoria da cidade, coleta de lixo, limpeza, enfim, e também a saúde na cidade. Tem jeito? De que maneira você vê isso? Existe como melhorar esses serviços? Sim, a gente vive hoje no Brasil uma crise fiscal nos orçamentos dos municípios, estados, a União, com a queda de arrecadação. A máquina pública em São Vicente, o custeio dela é muito alto. É uma cidade, hoje nós somos o quinto orçamento da região e a segunda cidade em população. Você tem hoje a rede municipal de ensino, é a maior da região, nós temos 35 mil alunos. Há um equívoco na política de municipalização das escolas ao longo dos anos, se adotou isso para o município, isso no longo prazo causa um impacto, aí está presente. A nossa população SUS-dependente é uma das maiores da região, quase 70% da população depende de equipamento público, então você precisa efetivamente ter muita criatividade. O grande desafio hoje na cidade é como você consegue organizar a máquina pública para ela atender as necessidades da cidade. Com a queda da arrecadação hoje, e a gente fala que tem alguns gargalos que a cidade efetivamente não enfrentou, a questão da zeladoria é uma delas. O problema nosso não é a coleta do lixo residencial diário, isso está acontecendo normalmente na cidade, mas nós temos um problema sério na região com a destinação do resíduo sólido da construção civil. Então, como há uma deficiência muito grande da fiscalização na cidade de São Vicente, então nós temos esse problema agravado na cidade. Então, caminhão que recolhe o resíduo sólido na região de Santos ou de Praia Grande acaba vindo para a cidade de São Vicente e larga isso pelo viário, larga pela cidade, porque há uma deficiência na gestão do município. Nós temos 4 fiscais na prefeitura para fiscalizar a cidade como um todo. Então, a área, 4 só? Para toda a área continental e... Para a cidade como um todo. Então, é humanamente impossível você enfrentar essa situação. No final em 2015, nós temos um problema mais grave, foi o fechamento da área de transbordo do Sambaiatuba. Acho um equívoco do prefeito quando assinou esse TAC pedindo, fechando ali, se comprometendo a limpar aquela área. Ali já havia em 2012 o que havia na área de transbordo de resíduos sólidos depositado lá é o equivalente a mais de um ano de coleta diária de resíduos sólidos da construção civil na cidade. E se comprometeu a retirar isso em 6 meses, mais do que é produzido. Então, eu tenho trabalhado que a próxima gestão na cidade tem que focar em organizar a máquina pública. A gente não tem futuro se a gente não organizar. Um problema sério que se fala muito, a gente precisa de recurso estadual e federal. Recurso estadual e recurso federal, ele vai para a execução de obra, ele não vai para pagamento da manutenção da máquina pública. Então você tem que acertar o que você paga com o que você arrecada. E aí utilizar recurso que vem de fora para que você efetivamente possa produzir obra, possa produzir programas, que o que não tem acontecido ao longo dos anos.
Eu presidi a comissão especial de inquérito lá, que aí trocamos muita experiência com o Edilson aqui, vendo o desvio de finalidade de recursos. Exemplo, na época do PGU, 15 milhões que vieram para uma destinação foram utilizados para pagamento de salário. Hoje a União Federal pede a devolução de 30 milhões. Teatro Municipal, parado em 2012, 4 milhões e 700 mil, ele foi executado 70% da obra, mas o dinheiro foi todo utilizado. O governo do estado pede a devolução hoje de 10 milhões. Então é um empréstimo perverso, de não benefício, é um empréstimo que acaba prejudicando a cidade, e esse é o desafio que tem o próximo prefeito, e eu tenho colocado que esse é o ponto principal, acertar o presente para poder corrigir o futuro. Vereador, e a nossa situação aqui é bem semelhante de São Vicente, né? Nós temos problemas aí na saúde, problemas aí, o senhor citando aí também problemas na habitação, enfim. Olha, né? O senhor estava citando aí agora a falta de vagas, por exemplo, né, nas creches, que o senhor acredita que estejam faltando. Agora, por exemplo, essa falta de vagas na creche não seria porque cancelaram os convênios com muitas das entidades, né, filantrópicas que mantinham creches, ou seja, aqui na cidade, né? Eu não sei por que cancelaram, né, tantos contratos, e acho que a mesma coisa aconteceu em São Vicente, né, o cancelamento de vários contratos com entidades filantrópicas, né, que faziam um serviço que é de competência, deveria ser de competência total do município. Tuca, no caso de Guarujá, diferente de São Vicente, é por isso que eu vou concordar em partes com o vereador Alfredo Martins. Quando se fala em crise e dificuldades financeiras, nós sabemos que a crise atingiu em cheio os municípios brasileiros, os estados brasileiros, a partir do ano passado até o presente momento. A prefeita Antonieta está aí há 7 anos e meio. Então, nós aqui no Guarujá, em nenhum momento a gente pode avocar essa questão da crise, porque o governo da prefeita Antonieta vive em crise constante. O primeiro mandato dela já não foi um mandato, no meu entender, positivo. Conseguiu se reeleger com discursos, inclusive, eu citei na Câmara ontem, prometendo entregar um hospital 100% SUS em Vicente de Carvalho. Tem lá um hospital agora particular e que atende convênios, um hospital muito bonito, bem equipado, e que atende essa demanda da sociedade guarujaense, que tem essa oportunidade de ter o seu convênio médico. Mas a população que necessita de atendimento SUS, a prefeita, na sua campanha de reeleição, prometeu um hospital 100% SUS e não entregou. Então eu vejo assim, 7 anos e meio de gestão, crise constante, essas ineficiências que nós estamos relatando aqui já ativei desde o início do governo dela, por isso que a gente não pode avocar a questão da crise para justificar a ineficiência, a inoperância, a inércia de algumas ações que a prefeita deveria empreender e não empreendeu. Eu quero aqui, aproveitando esse ensejo, Tuca, dar uma notícia boa a todos os estudantes que cursam em escola particular, em faculdades particulares. A nossa lei municipal garantiu o passe livre apenas aos estudantes de escolas particulares no município, de faculdades particulares, para aqueles que tivessem bolsa integral, ou seja, aquele estudante que estuda através do financiamento estudantil, que é o FIES, não tem direito ao passe livre. O estudante que paga a mensalidade, mesmo que ele tenha renda adequada à lei do passe livre, ele não tem direito, ou seja, só bolsistas 100%. Então nós alteramos, na última terça-feira a Câmara, por unanimidade, aprovou a proposta do vereador Edilson Dias e estendeu o passe livre também aos estudantes de faculdades e universidades particulares na cidade de Guarujá, tendo bolsas ou não tendo bolsas, todos terão direito ao passe livre. Eu queria dar essa notícia aos estudantes da nossa cidade. Bom, tá aprovado. Agora vai para a sanção, evidentemente, da prefeita, né? Agora vamos ver se a prefeita Antonieta vai sancionar ou não essa lei aí que o vereador conseguiu emplacar, né? Coisa difícil de se emplacar uma... a gente emplaca de vez em quando. Eu quero deixar claro que a prefeita... Mas emplacou, vamos ver se a prefeita não vai ter. O Alfredo é vereador, ele deve conhecer bem desse assunto. A prefeita não vai poder vetar e avocar aumento de despesa, por exemplo, porque
a lei do passe livre, ela é garantida através da isenção que foi dada no Código Tributário à empresa de transporte municipal. A empresa tem uma isenção, tem um desconto de 50% no pagamento do ISS para fazer frente aos custos do passe livre. Então, não é recurso do município. Então, se ela quiser vetar a lei, ela vai ter que fazer aí uma mágica, né? Mas eu tenho certeza que a Câmara, por ter aprovado por unanimidade, mesmo que a prefeita venha opor um veto, este veto retorna para a Câmara. Eu tenho esperança de que, se isso acontecer, a Câmara derrube o veto e a lei passe a valer. Eu ainda estou impressionado com o que o vereador e também candidato do PT aqui de São Vicente comentou a respeito de 4 fiscais apenas para cuidar de uma cidade do tamanho aqui da nossa São Vicente. Aí eu fiquei lembrando, eu estava aqui inconformado ainda, te juro que eu estou inconformado ainda com isso, né? Porque existem centenas de cargos de confiança, e não abriram um concurso, ou pelo menos criasse, né, nesses cargos que privilegiam aí os apadrinhados da administração, né? Mais fiscais, mais fiscalização, né? É impossível. Eu fico aqui, né, vendo com o desperdício do dinheiro público, né, como jogam dinheiro público fora, né, como ele é mal utilizado realmente. 4 fiscais, né, para controlar um serviço tão importante como esse, né, Alfredo? Embora você tenha aí o aporte da Guarda Municipal, tendo o apoio de poder acompanhar na fiscalização, mas o problema é esse: você precisa estruturar a máquina pública para isso e saber o que é prioridade na questão do governo na cidade. Quando eu digo aqui a questão da crise econômica, ela causa um impacto grande, claro que, e aqui eu não quero tirar a responsabilidade do Executivo Municipal de se adequar e se antever a isso, e principalmente para quem já está há alguns anos. Mas é que há um impacto muito grande quando você não fez a lição de casa. Obviamente quem vai pagar é a população, e na cidade de São Vicente, eu sempre falo assim, tem responsabilidade da gestão atual, do atual prefeito, porque quem é o eleito é que assina, que é o poder da caneta, né? Ele que tem a caneta. Há uma situação que vem ao longo dos anos, e há uma questão atual de 2015 para cá que acaba impactando, mas isso não é desculpa para a gente não resolver os problemas. A gente tem que, esse é o momento do debate para isso. Bom, e a gente só espera uma coisa, né? Pois não. Rapidinho, Tuca, só para emendar, dentro do que você falou, né, dos prefeitos se prepararem, né, para os momentos de crise. Aqui foi o contrário. Primeiro ano desse segundo mandato da prefeita, em 2013, ela mandou uma reforma administrativa para a Câmara que alterou a estrutura de cargos comissionados. Em 2012, o município gastava 25 milhões por ano com cargos comissionados. Essa lei foi aprovada em fevereiro de 2013, tendo este vereador dado o único voto contrário, ela foi aprovada e aumentou para 50 milhões. 25 milhões a mais, além dos 25 que já eram gastos, certo? A questão da isenção de impostos aos grandes hotéis. Em momentos de crise, você vai dar isenção aos grandes hotéis, deixar de arrecadar 8 milhões por ano, certo? A questão da não fiscalização dos grandes contratos milionários, como o caso do contrato da merenda, que a gente fiscalizou e detectou desvio de recursos. Então, é mais ou menos o que você falou: o prefeito se preparar, fazer a sua parte, fazer a lição de casa, para que quando a crise bata a porta de uma prefeitura, a gente consiga sobreviver, e não é o que nós estamos vendo aqui nessa cidade. É controle, é gestão, enfim. O vereador Alfredo Martins, a gente estava até conversando aqui, né, é um especialista, né, principalmente aí na parte de orçamento, né, não é isso? O vereador ajuda aí no plano plurianual aí da sua cidade, enfim. Né, o senhor tem um conhecimento bem amplo. E eu diria o seguinte: o IPTU lá, que é cobrado aqui na cidade de São Vicente, é o valor, ele é o suficiente, né, para atender as necessidades básicas, tirando todos os excessos, tá? Né, porque o excesso é o seguinte: a máquina está inchada desde a outra administração.
Não é só essa administração, não. Ela já vem inchada desde a administração do Tércio. Né? Não vamos colocar toda a culpa aqui nas costas do Biri, não. Mas o Biri, quando entrou, ele poderia ter esvaziado a máquina, né? Ele poderia ter enxugado a máquina e não o fez. Alguns dizem que ele até ampliou. E agora a bomba estourou. Porque realmente, crise econômica, vê se estourou na Praia Grande. Não estourou, porque o Mourão faz a lição de casa, como prefeito, como bom gestor que é. Né? Tá fazendo a lição dele de casa. Né? Aqui no Guarujá, a bomba estourou. Né? Cubatão, a mesma coisa. Né? A coisa estourou. Por quê? É a falta de controle e o inchaço, né, da máquina pública. E lá, o IPTU é o suficiente para manter essa cidade. Qualquer um que entre como prefeito não teria que rever esses valores, talvez até pensar em aumento de impostos para cobrir esse rombo, caro candidato. O problema não é aumentar imposto, é criar eficiência na cobrança. O imposto lá já é alto. Mas é o suficiente? Não é o suficiente e você tem que mudar a forma de arrecadação. Hoje a cidade vive basicamente do IPTU. IPTU e taxas na cidade do imposto do município equivale a 25% do orçamento. Nós somos muito dependentes de repasses, de recursos que são estaduais e federais para o orçamento. Você pega a composição da Câmara nossa lá, hoje, uma Câmara de Vereador pode gastar 5%, no nosso caso, do orçamento, o equivalente. A gente gasta 1 e alguma coisa, que é o que equivale aos 5%. Porque a arrecadação municipal ela é bem menor. O que nós temos que fazer é criar outras formas de arrecadação. O IPTU é alto. O limite de alíquota nossa lá foi de uma injustiça grande. Você tinha, na época, com a progressividade, quem pagava menos pagava 0,8% do valor do imóvel, e a cidade onde estava melhor organizada, 1,3%. Na época, o Márcio, por uma questão de democracia, igualou todo mundo, pagando no mais alto. Então, o que não é justo, quem mora muito mais afastado, que tem menos infraestrutura, não é justo pagar o mesmo valor do que quem tem quem mora na beira da praia. Quem mora na beira da praia tem uma estrutura muito melhor. Então, é a correção dessas distorções. O nosso problema do IPTU, hoje a cidade é diferente de Cubatão. Cubatão passa por uma crise grande que ela é muito dependente de ICMS, PI. E quando houve um desaquecimento muito grande da economia, Cubatão sentiu mais que a gente. Bom, infelizmente, ele já está me sinalizando 1 minuto ali, a gente não tem mais tempo para mais nada. Né? Então, eu quero agradecer aqui a presença, né, do vereador e também candidato do PT aqui em São Vicente, Alfredo Martins. Muito obrigado, caro candidato. A gente, evidentemente, vamos fazer outras rodadas, né, com os demais candidatos em São Vicente. Todos aqueles terão espaço aqui garantido, né, como manda, inclusive, a legislação eleitoral, na cidade de São Vicente. Todos eles sintam-se convidados. O telefone aqui da nossa produção aparecendo aí para você conversar com a gente. É só você ligar, agendar. E todos os candidatos a prefeito já estão convidados. Ratifico aqui o convite aqui, reforço o convite, né, para todos vocês participarem e trazerem as suas propostas, as suas ideias aqui para a nossa São Vicente. E da mesma sorte, né, os candidatos aqui de Guarujá, de Santos e também de Cubatão também, e Bertioga, né, onde nós estaremos aí, evidentemente, abrindo espaço para ampliar a discussão. Não vamos abrir para a Praia Grande, porque é muito longe, né, então para nós aqui ficaria inviável tanto para eles quanto para nós aqui, corremos o risco de não termos um convidado da cidade que realmente, logisticamente, né, tá bem longe aqui da cidade de Guarujá, onde está localizado os estúdios aqui da TV Ilha do Sol, né? Nós gravamos, na verdade, no estúdio da TV Guarujá, né, mas o nosso programa é reproduzido aqui pela TV Ilha do Sol, que é justamente aquela que faz a integração, né, na região metropolitana da Baixada Santista. É um canal aqui da nossa UNAERP, a Universidade de Ribeirão Preto, aqui da cidade do Guarujá. Então, muito obrigado ao senhor e contamos com a sua presença mais vezes aqui. O senhor será solicitado com certeza. Eu que agradeço e estou à disposição todas as vezes que precisar. Tá certo. E meu caro vereador
Edilson Dias, muito obrigado também pela sua presença. Eu agradeço a você, Tuca, um abraço ao vereador Alfredo Martins, ao doutor Rafael Pedrasoli, aos funcionários daqui da TV, e um abraço a todos os telespectadores. Senhoras e senhores, assim colocamos um ponto final em mais esta edição. A todos, obrigado, um abraço, fiquem com Deus.